quarto ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje vamos utilizar o nosso livro, página 191. Nós já falamos sobre vírus, bactérias e hoje nós vamos falar sobre os protozoários. Os protozoários são seres vivos compostos apenas por uma célula. A maioria deles é microscópica, mas existem os que podem ser observados a olho nu. Os protozoários podem ser encontrados em diferentes locais do ambiente, como nos copos de água, no solo, nos seres vivos e na matéria orgânica quando ela está em decomposição. Vamos observar aqui essa imagem. É um protozoário Amoeba proteus. Esse ser vivo é encontrado na água doce, como em rios e lagos. Essa imagem é obtida por um microscópio e ampliada cerca de 80 vezes mais. Além de servir de alimento para muitos seres vivos, alguns protozoários eles habitam parte do sistema digestório de animais, como vacas e cupins. Neles, os protozoários ajudam a digerir a celulose, que é um tipo de açúcar encontrado nas plantas. Vamos observar aqui essa imagem de um protozoário Ticonifa. Essa imagem é obtida por um microscópio, colorizada em computador e ampliada 130 vezes mais. Aqui o cupim pode atingir até 14 milímetros de comprimento. Alguns protozoários, no entanto, podem causar doenças nos seres humanos, como malária, amebíase, giardíase e doença de Chagas. Protozoários Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas no ser humano. Essa imagem também é obtida por microscópio, porque é impossível ver a olho nu, e ela foi colorizada em computador e ampliada 10.000 vezes. Cidadania no dia a dia. A prudência e o consumo de antibióticos. Vamos observar essa história. Gabriel foi ao médico acompanhado de seu pai, pois estava com dor na garganta. Gabriel, você está com a garganta infeccionada. Isso é causado por bactérias. Por isso, vou receitar um antibiótico para você. Não se esqueça de tomar o remédio corretamente como eu indicar. Os antibióticos, eles são medicamentos essenciais no tratamento de doenças bacterianas, pois elas inibem a reprodução de bactérias ou causam a morte delas. Cada antibiótico tem um tempo diferente de duração no organismo e cada infecção bacteriana exige um tempo específico de tratamento. Por isso, é muito importante seguir corretamente todas as orientações médicas, como o horário que o remédio deve ser ingerido e qual a duração do tratamento, quantos dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias. Esse é um detalhe muito importante para que o antibiótico possa fazer o efeito necessário. Mas você sabe por que esses cuidados são tão importantes? O uso excessivo e de modo incorreto de antibióticos pode causar a seleção de bactérias resistentes a esses medicamentos, dificultando o tratamento de doença. Se eu tomar de maneira errada, ao invés de me fazer bem, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma seleção de bactérias e elas vão ficar ali, resistentes. Quando eu precisar tomar o remédio novamente, não vai ter efeito nenhum, porque o meu organismo vai estar resistente àquele remédio. Quando a prescrição médica não é seguida corretamente, as bactérias mais resistentes elas podem não ser mortas pelo medicamento. E essas bactérias se reproduzem
e aumentam de quantidade no organismo. O antibiótico utilizado pode não ser eficiente contra essas bactérias, resultando num grave problema de saúde. Por isso, seja prudente ao consumir medicamentos. Consuma apenas os medicamentos indicados por um médico e com a supervisão de um adulto. A automedicação é muito perigosa. Durante muito tempo, os antibióticos eles foram vendidos sem prescrição médica. Qualquer pessoa poderia comprar numa drogaria. Atualmente, a venda desses medicamentos é controlada, justamente para que as pessoas não tomem de forma errada. Ou seja, eles são vendidos apenas com indicação médica. Qual é a importância dessa ação? Vamos pensar por que essa medida foi tomada a partir de já um tempo atrás. Só pode vender antibiótico com prescrição médica. Ninguém mais pode ir na drogaria e comprar o antibiótico porque ele sentiu vontade, porque ele acha que é necessário. Qual a importância dessa ação? Por que é proibida a venda de medicamentos sem a prescrição médica, a venda de antibióticos? Você pode responder aqui nesse espaço abaixo. Você vai aí dar a sua opinião, qual a importância dessa ação. Opa, que legal, chegou a hora das atividades. Por que eu digo que é legal? Porque é o momento que nós vamos praticar tudo que nós aprendemos. Vamos começar aqui com um problema aqui do Fernando. Fernando resolveu preparar o jantar. Daí o Fernando veio preparar o jantar. Ao pegar uma lata de milho no armário, aqui olha, ele pegou uma lata de milho aqui no armário, ele percebeu que a embalagem estava com a tampa estufada. Olha aqui a tampa estufada, como se estivesse assim, inchado. Por isso ele decidiu não usar o produto da lata em seu jantar. Sabendo dos cuidados que devemos ter com a alimentação, você acha que a atitude do Fernando foi correta? Justifique a sua resposta. Na letra B, você vai ordenar as letras abaixo, de 1 a 5, você vai colocar na sequência, 1, vai colocar a letra 2, ordene essas letras e descubra a palavra que completa corretamente o texto. A decomposição da matéria orgânica por bactérias libera, aí você vai colocar aqui a palavra que você descobriu, libera no ambiente. No caso de produtos enlatados, isso pode fazer que a lata fique estufada. Porque não devemos consumir alimentos com latas estufadas. A partir da informação que você vai completar, você vai pegar a palavrinha que você descobriu, vai completar essa informação e aí você vai poder saber dar essa resposta, porque não devemos consumir alimentos com latas estufadas. Página 194, na questão 2, alguns mamíferos que se alimentam de planta, como as vacas, olha que lindo. Eu amo animais. Olha que linda essa vaca. A vaca aqui está se alimentando. Alguns mamíferos que se alimentam de plantas, como as vacas, apresentam um sistema digestório especializado capaz de digerir a celulose, um tipo de açúcar encontrado nas plantas. A digestão da celulose nesses animais deve-se, em parte, à presença de seres vivos microscópicos no sistema digestório. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra como é chamado o animal que possui esses seres vivos microscópicos no sistema digestório e que é capaz de digerir a celulose. Você vai olhar aqui, ó, a imagem, vai colocar a primeira letra e aí vai descobrir como é chamado o animal que possui esses seres vivos microscópicos. Você acha que esses seres vivos microscópicos são benéficos ou prejudiciais aos animais que os possuem?
E você vai responder e justificar a sua resposta. Não é só sim, não, é benéfico, é mal, você tem que justificar. Agora nós temos aqui a Fabiana e ela está observando um fungo no microscópio. Ela está observando lá no microscópio dela um fungo que não pode ser visto a olho nu, somente através do microscópio. Assinale as informações que se referem apenas aos fungos. De acordo com o que nós já estudamos sobre fungos, você vai marcar as informações que se referem aos fungos, formados por uma ou mais células, participam da produção de iogurte, causam a cárie dentária, formam um bolor em pães, causam micose. Na alternativa, que se refere ao fungo, você vai marcar o X. Alunos, a nossa aula está encerrada. Desejo a vocês um excelente dia. E não esqueçam, marcar como concluída ao final do vídeo. Até a próxima, alunos!